Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá, vou falar, primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pega a mina força na Itália. Olha que fase. Isso aí não vai dar em nenhuma, mano. Ela é idiota. Aí tu vai dar um soco na cara dela. Aí tu vai dar um murro, ela vai falar, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa. Um jogador acima da média, extremamente talentoso e capaz de destruir os adversários usando o drible como recurso. As habilidades de Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, chamavam a atenção durante as partidas. Rápido, leve, ágil, habilidoso e inteligente. Uma grande promessa do mundo da bola que ficou conhecido mundialmente como o rei das pedaladas. Dentro de campo, ele trazia alegria para o público. Mas fora das 4 linhas, Robson de Souza foi de rei das pedaladas para a prisão. Na última quinta-feira, o ex-jogador foi preso pela Polícia Federal em Santos, depois que o STJ decidiu que ele deveria cumprir a pena no Brasil. A polícia foi até a casa dele e o levou preso para a sede da PF após o mandado de prisão. Ele foi levado nesse Corolla prata e estava sentado no banco de trás do carro. Depois, Robinho deitou e tentou se esconder das fotos da imprensa. Deixou a cabeça embaixo do banco da frente. Nessas imagens, minutos depois, quando ele já estava na sede, assim que o agente abre a porta, podemos ver rapidamente que o Robinho está lá dentro, de camisa verde acompanhado de outras pessoas, visivelmente cabisbaixo e com uma postura de alguém que já sabia que isso iria acontecer. As informações são de que o ex-jogador se entregou para a polícia. Depois disso, Robinho passou por exames de corpo de delito e por uma audiência de custódia para ser apresentado e ouvido por um juiz. Agora, Robinho está preso na penitenciária 2 de Tremembé, que fica em São Paulo. Ele está em uma cela exclusiva, onde ficará 20 dias inicialmente, e depois disso passará a ter contato com outros presos. Irá para uma cela com outros 3 ou 5 detentos. A penitenciária 2 de Tremembé é muito conhecida porque pessoas que cometeram crimes chocantes ficaram presos por lá. Entre as mais conhecidas que já passaram ou ainda cumprem pena no Tremembé estão Suzane von Richthofen, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, Elise Matsunaga, Lineberg Alves, o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, também cumpriu pena em Tremembé. E agora o Robinho será um dos rostos conhecidos levado ao complexo. Robinho e mais 5 amigos foram denunciados por uma mulher albanesa. O caso aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013, na boate Sil Café, em Milão, na Itália, na época em que ele jogava no Milan, um time europeu tradicional. Até hoje, apenas ele e o Ricardo Falco foram condenados. Ricardo é empresário e amigo de Robinho. Os outros 4 amigos de Robinho não foram condenados. Como todos já haviam deixado a Itália durante as investigações, eles não foram localizados pela justiça para serem notificados. Com isso, o juiz resolveu separar os casos. Robinho passou a ser investigado secretamente desde que a denúncia foi feita, e ele chegou a ser grampeado, formando muitas provas sobre o caso, o que foi crucial para a condenação dele. A justiça italiana determinou que Robinho cumpra 9 anos de prisão. Isso em janeiro de 2022, mas como ele estava no Brasil, ele não foi preso. Os italianos então solicitaram a extradição de Robinho no final de 2022, mas o pedido foi negado porque o governo do Brasil não extradita cidadãos brasileiros. Com isso, a justiça italiana pediu que a pena decretada na Itália pudesse ter efeitos no Brasil. O STJ decidiu na quarta-feira que Robinho deveria cumprir a pena no Brasil. Era necessário que a maioria votasse a favor, e o placar terminou em 9-2. A defesa do ex-jogador entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, para que Robinho aguardasse a análise dos recursos em liberdade, para não haver prisão até que o caso fosse julgado, com a justificativa de que Robinho nunca apresentou risco à aplicação da legislação da pátria. Só que no dia seguinte, esse pedido foi negado e o mandado de prisão foi emitido pela Justiça Federal de Santos. Atualmente, Robinho está com 40 anos de idade, e durante essa semana ele deu algumas entrevistas dando sua versão do caso e se diz inocente. Ele diz que a relação com a mulher albanesa foi consensual, e diz ser provas de sua inocência. Também acusa a justiça italiana de racismo. Ele disse também que os áudios grampeados estão fora de contexto, e diz ter usado um linguajar diferente naquela época, o que não faz hoje em dia. Robinho também disse que amadureceu e que seu único erro foi ter traído a sua esposa, porque não cometeu crime algum. Ali eu estava num ambiente de pressão, eles estavam me pressionando, eu tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. As pessoas que me ligavam, que me chamavam, que estavam falando comigo naqueles áudios eram pessoas que eu não confiava, eram pessoas que já tinham me pedido dinheiro outras vezes e eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido um crime, que eu não tinha engravidado ninguém. Então, mais para eu me livrar, para que parassem de me perturbar, eu falei aquelas palavras. Os áudios foram gravados depois de 1 ano.
Obviamente, né, eu naquele momento, jogador de futebol, depois de um ano, você não lembra de exatamente tudo aquilo que você fez, com quem você anda. Aquelas pessoas que estavam me ligando não eram pessoas confiáveis, não eram pessoas que tinham seus documentos italianos totalmente corretos. Então eu tinha absoluta certeza que alguém estava querendo me extorquir, que eu tinha que pagar 60 mil euros, depois história de gravidez, né? Então eu acabei dando risada não por menosprezo, mas assim como algo que eu fiquei totalmente surpreso, né? Igual alguém chegar pra você e falar, você roubou um banco, você faz, eu nunca, não faço isso. Então foi a mesma coisa, a mesma reação que eu tive de dar risada, não com desprezo a uma mulher, ou não por desprezar. A risada foi de pasmo, assim, o que vocês estão falando é totalmente ao contrário, não existe isso, não existe possibilidade de crime, muito menos de ter engravidado alguém. O encontro que eu tive com ela ali, que foi algo superficial e rápido, eu nunca neguei isso, mas você ter um encontro consensual com uma garota e você cometer um crime, existe uma distância muito grande. Isso nunca aconteceu, então por isso que nos áudios que eu falei, que palavras de baixo calão, eu acabei dando risada, foi porque eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido nenhum crime e que também não tinha engravidado ninguém. Olha, todo ser humano erra, né? O erro que eu cometi naquele dia foi de não ter ido embora para casa com a minha esposa como deveria ter feito. Mas de você ter cometido um erro com a sua esposa, de você ser um criminoso, cometer um crime, existe uma distância muito grande, né? Muito diferente, total. Eu acho que todo ser humano comete erros, é digno de ser perdoado. Não estou aqui questionando quem comete um crime. Quem comete um crime dessa magnitude tem que pagar e todas as mulheres têm o direito de se defender. Mas não foi o meu caso. O meu caso foi uma grande injustiça. Olha, eu quero deixar bem claro que toda mulher tem o direito de fazer sua denúncia, se sentir violentada, né? Eu tenho mãe, eu tenho esposa, tenho mulheres que eu amo, minha filha, e toda mulher tem o direito de se defender, mas isso não foi o meu caso. O meu caso foi uma inverdade e uma falsa acusação. Gostaria de agradecer a todos que sempre me trataram bem, a todos que às vezes até mesmo sem informação acabaram me criticando, mas as mensagens estão aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que vocês possam mostrar essa verdade para quem quiser ver. Agora, Robinho está preso, e a única coisa que faria ele não ir pra cadeia era o habeas corpus, que foi negado. A partir de agora, a defesa de Robinho pode entrar com outros recursos, mas até que consiga uma decisão que o coloque fora da cadeia, ele continuará atrás das grades. No mesmo dia da prisão de Robinho, o caso Daniel Alves também virou assunto porque, apesar de estar preso, ele pode ser solto a qualquer momento se pagar a fiança de 1 milhão de euros para a Justiça da Espanha. Ou seja, sai Daniel Alves da cadeia e entra o Robinho. Antes da decisão em última instância, Robinho era presença constante nas redes de futevôlei nas praias de Santos, e chegou a ser visto diversas vezes em uma quadra de futevôlei montada próxima ao Canal 6. Com a condenação italiana, Robinho não deixou de praticar o esporte, apenas passou a preferir convidar os amigos para jogar em sua quadra particular, no Jardim Acapulco, em Guarujá. Mas agora não vai ter jeito, porque se seus advogados não conseguirem fazer nada para que ele seja solto, Robinho deverá cumprir a pena de 9 anos de prisão. O ex-jogador pode progredir para o regime semiaberto quando cumprir 40% da sua pena, ou seja, pouco mais de 3 anos e 7 meses. Esse modelo de progressão se aplica ao caso dele, e também precisará ter bom comportamento. O ano era 2002, um atacante santista de 18 anos chamado Robson de Souza, e conhecido como Robinho, conquistou holofotes pela habilidade e qualidade, principalmente com as pedaladas em cima da bola, características que logo garantiram a ele figurar em listas de maiores promessas do futebol brasileiro. Como esquecer as pedaladas dele contra o Corinthians em 2002. Robinho na pé, Robinho, William vem por dentro, aquele direita, fica, Landa, ele passa o pé na bola, pra lá, pra cá, pintou, limpou, é pênalti! E o Rogério assumiu o pênalti! Na hora que o Robinho passou o pé na bola, pra lá, pra cá! Robinho foi uma das peças fundamentais para que o Santos conquistasse o Campeonato Brasileiro daquele ano, e ainda levou o prêmio de melhor jogador do país na temporada. Depois do Peixe, ele foi para o Real Madrid da Espanha, foi recebido por torcedores com grande festa, e herdou a camisa 10 de Luis Figo. Era tido como uma grande promessa e fazia parte do time dos Galácticos do Real Madrid. Só tinha craque naquela equipe, muita habilidade e futebol arte envolvido. Robinho era um grande jogador e dava show em campo. As pedaladas eram geniais, e ele era um jogador típico de videogame. Em 2008, ele foi para o Manchester City, ser o craque de um novo projeto do recente time milionário. Só que por lá, ele também foi acusado de estupro por uma mulher de 18 anos. O jogador foi detido pela polícia, mas se livrou das acusações porque provou que era inocente. Em 2010, ele retornou ao Santos por empréstimo e fez parte daquele time lendário do Santos com Neymar, Ganso, André e companhia. Depois, foi jogar no Milan da Itália, e jogou muito bem por lá, conquistou o campeonato italiano e o time dos caras também era recheado de craques. Robinho jogava muito,
mas foi justamente por terras italianas onde ele acabou manchando toda a sua carreira. Em 2013, o caso com a mulher albanesa aconteceu. Para fugir e abafar toda aquela situação, ele foi emprestado para o Santos novamente, e o caso veio à tona. Ele até fez um comunicado em 2014. Venho aqui me pronunciar pela primeira e última vez sobre esse assunto, em respeito à minha família, em respeito a todas as pessoas que gostam de mim. Hoje acordei com uma notícia muito triste e mentirosa, que me deixou profundamente revoltado, sobre um site que eu me envolvi com garota que eu não sei quem é, não conheço, desconheço qualquer informação desse calão. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Depois, foi jogar na China no ano seguinte e voltou ao Brasil para atuar no Atlético Mineiro em 2016. Depois, foi jogar no futebol turco e em 2020 tentou voltar para o Santos. Mas nesse período, ele já tinha sido decretado culpado pela justiça italiana e a opinião pública caiu matando no time da Baixada Santista por tentar integrá-lo ao elenco. Galera, aqui é o Robinho. Claro que com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão junto com o presidente de ter a suspensão do meu contrato nesse momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Os torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência. Um abraço. Depois disso, Robinho se aposentou dos gramados e passou a ser procurado pela polícia constantemente para prestar depoimentos. Ele vivia jogando futebol na praia e de vez em quando dava algumas entrevistas sobre o caso envolvido. Até que em 2022, a justiça italiana pediu para que ele cumprisse pena no Brasil. E agora em 2024, Robinho foi preso para cumprir pena de 9 anos de prisão. E toda aquela sua bela carreira e história no mundo do futebol ficará para sempre manchada pelo que aconteceu fora das 4 linhas. Robson se diz inocente, afirma que não houve crime algum e que tudo foi consensual, que se arrepende de ter traído a sua esposa e que deve desculpas somente a ela. Mas para a justiça italiana e para o STJ, não há dúvida de que o ex-jogador cometeu crime e deve pagar por isso atrás das grades.